Boa noite, professores da educação infantil. Hoje, sábado, e dia da nossa tradicional live, porém, hoje com um tema mais específico, além do planejamento semanal. Hoje, eu resolvi estar falando com vocês sobre atividades para desenvolver a coordenação motora fina das crianças. Nesse sentido, eu vou estar falando, então, várias atividades para estar desenvolvendo a coordenação motora fina e também falando do planejamento que eu preparei para as crianças pequenas com idade de 4 anos. Esse planejamento ele foi planejado para trabalhar mesmo a coordenação motora fina, ele está todo voltado para esse trabalho, porque uma professora me pediu aqui no direct se eu tivesse algum material para estar disponibilizando, que ela pudesse estar utilizando para trabalhar com as crianças dela, que tem muita dificuldade, segundo a fala dela, que ela me escreveu, as crianças dela não sabem nem pegar no lápis. Então, o que a gente precisa fazer? Se a criança tem toda essa dificuldade, ela precisa ser trabalhada e profundamente a sua coordenação motora fina. Ela só vai conseguir pegar no lápis, ter a coordenação motora suficiente para estar manipulando esse lápis, fazendo os traçados que você deseja com ela, se ela for desenvolvida na sua coordenação motora fina. E é por isso que eu organizei aqui, planejei 30 atividades, 30 dicas de atividades para passar para vocês, que também, assim como essa professora, tem problema lá com os seus alunos de pré-escola, né, com idade de 4 anos, e que está passando por essa dificuldade. Essas dicas de atividades, elas foram pensadas exclusivamente para esse grupo de crianças que já está lá na pré-escola e tem dificuldades para trabalhar com lápis, ou pintar, ou fazer os traçados das letrinhas, ou fazer os traçados dos números, que tem dificuldade em coordenar de fato o uso do lápis. Porém, é preciso que se diga que para você trabalhar a coordenação motora fina de uma criança, o uso do lápis, ele é o último recurso. Você pode se utilizar de muitas outras formas que sejam mais atrativas aos olhos da criança, que seja mais interessante para ela, e são essas dicas e atividades que eu vou estar passando para vocês. E eu já quero que vocês vão comentando, vão dando dicas do que mais vocês querem que eu esteja falando aqui nessas lives, além dos planejamentos que eu tenho compartilhado com vocês. Teve uma professora que me falou no direct há alguns dias atrás que ela está com bastante problema em sala de aula, que ela tem um grupo de crianças, que ela atende crianças pequenas, e que essas crianças, elas são, nas palavras delas, as crianças não param sentadas, elas não fazem nada, conversam o tempo todo e andam o tempo todo pela sala. Isso é o que ela escreveu, né, nas palavras delas. Então, eu penso que essa professora, ela está com um probleminha que ela precisa resolver. De repente, esse seja um tema interessante. Se mais pessoas tiver interesse num tema como esse, coloque nos comentários dessa live se esse é um tema interessante, ou se vocês gostariam que eu estivesse falando um outro assunto, um outro tema que possa estar ajudando vocês, professores da educação infantil, de qualquer faixa etária, pode ser berçário, né, que são os bebês, pode ser maternal, que são as crianças bem pequenas, ou as crianças pequenas das pré-escolas. Qualquer assunto, qualquer tema da educação infantil, eu gosto bastante. Dando início ao tema que eu me propus a estar falando no dia de hoje, especialmente para
essa prof que me pediu, mas também para as demais que estão aqui presentes, que vão ver essa live depois. Então, o tema bem direcionado é dicas e atividades práticas para desenvolver a coordenação motora fina de suas crianças. Aí eu enumerei 30 formas de você estar trabalhando e eu vou estar falando sobre elas. A forma que eu costumo fazer, a forma que eu já fiz e que dá certo. É experiência própria, né? Eu já tenho 15 anos só de educação infantil, 25 anos de carreira, mas os 10 primeiros foram no fundamental. E então, de educação infantil são 15 aninhos de chão de escola, é um pouco de experiência e eu digo para vocês que essas atividades que eu vou passar aqui, eu já testei elas todas, de uma forma ou de outra, eu já testei elas, por isso que eu digo que elas de fato funcionam e vão ajudar as crianças de vocês a se desenvolverem na sua coordenação motora. A primeira dela que eu escrevi aqui é pescaria de tampinha com prendedores. Prendedores, vocês vão ver aqui no decorrer da minha fala, que é um excelente material pedagógico. Dá para fazer N coisas. E no caso da coordenação motora fina, eles são maravilhosos. Quando eu coloquei aqui pescaria com prendedores, eu me refiro a você estar utilizando esse prendedor como, entre aspas, um anzol. Vocês podem estar colocando essas tampinhas numa bacia, porque eu coloquei aqui pescaria de tampinha com prendedores. E aí estar pescando literalmente, instruindo a criança a fazer essa pescaria de fato com esses prendedores. Na segunda dica, eu coloquei: use prendedores para fazer várias atividades. Raios de sol, pétalas de flores, cabelo nas bonecas, contagem de números, separar por cores, transportar objetos em caixa de ovo, por exemplo, como tampinhas e algodão. Então, aqui no número 2, eu especifiquei algumas possibilidades de vocês explorarem um pouco mais o uso do prendedor para desenvolver a coordenação motora fina. Se a tua criança tem dificuldade para controlar o lápis, ela tem que ser desenvolvida na sua coordenação motora fina. E o uso do prendedor é muito bom. Inclusive, eu planejei para as minhas crianças bem pequenas uma atividade que eu vou estar desenvolvendo agora, nessa semana, que eu vou estar utilizando prendedores, onde o meu objetivo é desenvolver a coordenação motora fina das minhas crianças e também trabalhar o dia e a noite, porque vou estar realizando com eles um sol. E a criança vai se divertir, eu vou estar inserindo conceitos novos para ela do dia e da noite. E, em consequência disso, ainda estarei desenvolvendo a coordenação motora fina das minhas crianças. E aí, nas dicas que eu coloquei ali para vocês, pessoal, são apenas algumas. Vocês podem estar inventando muitas outras formas de utilizar esses prendedores. Quando eu falo ali, coloco entre parênteses, em caixas de ovo, por exemplo, é porque é uma forma de você estar colocando os itens, as coisas que você vai estar sugerindo para a tua criança estar fazendo a separação com os prendedores. E pode ser qualquer coisa colocada dentro da caixinha de ovo. Pode ser algodão, pode ser sementes, pode ser tampinhas. O que a imaginação de vocês vier, dá para colocar nas caixinhas de ovo e trabalhar a coordenação motora fina com os prendedores de roupa. E eu digo para vocês, pessoal, que prendedor é um material muito barato. E eu já pedi para as minhas mães, alguns já vieram, e eu tenho certeza que vai vir mais. As minhas mães são muito colaborativas, tudo que eu peço elas me mandam. Geralmente eu já planejo com antecedência a atividade, peço também para elas com antecedência, por isso que prendedores, como você vai utilizar uma quantia bastante, eu penso que
Você não vai comprar para todo mundo, e talvez a escola não tenha para todo mundo. Então também é importante que você esteja pedindo para as famílias esses prendedores. Tudo o que você organiza com antecedência, você pode estar pedindo para as famílias e acredito que vocês vão ter retorno positivo dessas famílias, porque eu digo de experiência, raras as vezes e pouquíssimas mães não mandam. A maioria gosta muito de contribuir com nossos professores. A terceira dica é a separação de grãos. Aí eu coloquei o exemplo. Misture, por exemplo, feijão e milho, feijão preto e vermelho, feijão e semente de girassol. Disponibilize mais 2 pratinhos ou potinhos para que as crianças separem os grãos. Então é importante que você converse com as crianças. Qualquer atividade, pessoal, que você vai fazer com a tua criança, a conversa que antecede é primordial, ela faz muita diferença no resultado da atividade. A minha fala que eu tenho com as minhas crianças e funciona sempre é: crianças, agora é hora de conversa. E aí, se eles estão, alguns caminhando, andando pela sala, brincando com algum brinquedo, já sabem que tem que correr, sentar nas suas cadeirinhas, porque aquele momento é o nosso momento da atividade, é hora de conversa. Inclusive, já tem uma aluninha minha que até fala: prof, vamos conversar, quando ela quer fazer uma atividade assim, direcionada por mim, ela já fala: prof, vamos conversar. E é muito legal, porque eu direciono a atividade, eu explico a atividade, qualquer coisa que eu vou fazer com as minhas crianças, eu chamo elas para a hora da conversa e explico para elas a atividade. Isso em qualquer situação, qualquer brincadeira, o uso de qualquer material. É importante que você sente essas crianças, tranquilize essas crianças e explique para elas o que é que vai acontecer naquele momento. Oriente de fato, passo a passo, tudo o que elas têm que fazer, para que você tenha facilidade para desenvolver esse trabalho, para que elas compreendam melhor o que de fato precisa fazer na atividade e ela renda mais nessa atividade, né? Com relação à separação dos grãos. Primeiro você vai explicar para a criança que os grãos eles estão misturados e ela vai precisar fazer a separação. Então, para isso você vai precisar de uma embalagem, pode ser um potinho, pode ser um pratinho, você vai ver quais são as possibilidades que você tem. De sementes misturadas, você vai escolher, vai colocar milho com feijão, vai colocar feijão preto com feijão branco, vai colocar girassol com grão de bico, desde que esses grãos sejam de cores diferentes e diferentes, que a criança consiga separar bem um do outro. E aí você vai precisar de outras 2 embalagens, para que ela pegue aquelas coisas que ela está utilizando e comece a separar feijão preto numa embalagem, grão de bico em outra, por exemplo, feijão em uma embalagem, grão de bico em outra, por exemplo, e aí vai. E aí você vai estar direcionando essa separação de grãos da forma que a criança possa trabalhar o máximo a sua coordenação motora fina. Lógico que você vai estimular para que ela fique o máximo possível na atividade. Você vai estar conversando com ela, vai estar falando das cores, vai estar falando o que é que ela está fazendo, quais são os grãos que ela está separando. Você vai motivar para que ela tenha interesse em estar separando esses grãos. O teu objetivo é que ela trabalhe a coordenação motora fina, mas ela precisa ser estimulada a ficar na atividade. Então, a tua oralidade nesse momento para essa atividade é bastante importante. A próxima dica é pendurar prendedores no cabide. Então, para essa atividade, você já vai usar aqueles prendedores que você já pediu lá para outra atividade para a família.
E vai pedir também para eles trazer um cabide para esse dia. Ou se você tiver em casa um cabide para cada criança, uma vez que depois você vai poder retornar os seus cabides para casa, então talvez você nem tenha interesse em pedir para a família mandar. Mas o importante é que cada criança tenha o seu próprio cabide. E aí você vai estimular essas crianças na tua fala, dizendo que eles vão encher aquele cabide com prendedores. E essa é a brincadeira, encher o cabide com prendedores. E aí você organiza uma espécie de competição para ver qual criança consegue colocar o maior número de prendedores, por exemplo, em 30 segundos, ou o maior número de prendedores em 1 minuto. Ou você coloca lá, sei lá, 10 prendedores e para ver quem é que consegue colocar mais rapidamente aqueles 10 prendedores. Organize competições, vai ser produtivo a tua atividade e a coordenação motora fina vai estar amplamente sendo desenvolvida nessa brincadeira. A outra dica é: use rolinho de papel higiênico e canudinho. Faça furo para as crianças encaixar os canudinhos. Essa atividade, além de ser muito produtiva, que vai desenvolver muito a coordenação motora fina das tuas crianças, é uma atividade barata, porque rolinhos de papel higiênico você consegue na escola mesmo, nem precisa você pedir para os pais. Todo dia tem rolinhos de papel higiênico, é só você ir coletando, organizando e fazendo. Importante é que você consiga um rolinho para cada criança. Aí você pega, sei lá, o teu estilete, a tua faquinha, não sei a forma que você vai estar cortando, fazendo esses cortezinhos. Ou, de repente, uma dica que eu dou é use o próprio palito de churrasco para perfurar esse rolinho de papel higiênico para fazer os furinhos, para que fique bem prático na hora que a criança for colocar o canudinho, esse buraco já esteja no formato do canudinho, né? Porque se você fazer com estileto, pode ser que não fique um formato com uma imagem interessante para a criança, que seja chamativo para ela estar colocando esse canudinho. E se você faz com o palito de churrasco, já fica o buraquinho certo para ela estar colocando os canudinhos. E aí você pede para as famílias que mandem os canudinhos, que também é barato, ou se não, compra um pacote de canudinho, pede para tua coordenadora um pacote de canudinho e veja a melhor forma, desde que a criança tenha material para trabalhar a sua coordenação com esses rolinhos de papel higiênico. A outra dica: faça furinhos em embalagens como garrafa de água e estimule as crianças a colocar e tirar os canudinhos. Pode variar com a garrafa aberta, sugerindo que ela coloque o maior número possível de canudinho. Bom, então você já tem o canudinho que você pediu para estar trabalhando lá com o rolinho. Usa esses canudinhos agora para trabalhar com as garrafas. Você pode pegar qualquer garrafa, pode ser garrafa de água ou garrafa de refrigerante, qualquer garrafa, desde que você consiga fazer um furo em cima. E isso, fazer um furo, para mim é um pouco difícil, mas eu peço ajuda para os universitários aqui da casa e eles furam essas tampinhas para mim, para que os meus alunos estejam colocando os canudinhos nesse furinho da garrafa. E uma forma de você variar essa atividade, que funciona bastante, desenvolve muita coordenação motora fina das crianças, é você dar a garrafa destampada e sugerir que elas coloquem o máximo possível de canudinho dentro das garrafinhas e depois, no segundo momento, estejam tirando uma a uma esses canudinhos de dentro das garrafinhas que vocês estão utilizando no momento. A próxima dica é dia da macarronada. Peça para as mamães mandar um pegador de macarrão, um pote com um macarrão,
Pegue pratos na cozinha e estimule a criança a brincar de servir o seu próprio macarrão. E você pode, nesse dia, também trabalhar a alimentação. Mas como aqui o foco é desenvolver a coordenação motora fina das nossas crianças, então você vai pedir, né, lá no teu grupo do WhatsApp, eu não sei qual a forma que você tem contato direto com a família das suas crianças, que ela mande para a escola um pegador de macarrão. E esse pegador de macarrão precisa vir acompanhado com uma massa, pode ser qualquer macarrão, não precisa ser uma quantidade muito grande, você explica para ela qual que é o objetivo da atividade. Já peça para ela que te mande num potinho, para que desse potinho mesmo, você já estimule a criança a servir a sua macarronada no seu pratinho. Eu sempre pego pratinhos na cozinha, porque as meninas são muito parceiras, muito queridas, estão sempre me ajudando com o material lá da cozinha. Então, eu sei que é só ir lá e pedir os pratinhos que elas me dão. Acredito que na cozinha da escola de vocês também vai ser fácil. É só vocês pedirem que vocês terão esses pratinhos para estarem brincando de servir a macarronada com as crianças de vocês. A próxima dica, né, trabalhando a coordenação motora fina da sua criança, é uma competição para ver quem consegue abrir primeiro a tampa do amaciante. E agora quem consegue fechar primeiro. Pedir as embalagens para as famílias. E eu coloquei aqui, pessoal, nessa dica, tampas de amaciante. Mas pode ser, você pode pedir lá no grupo da tua salinha, qualquer outra embalagem que tenha uma tampa grande, né? Pode ser amaciante ou aquelas embalagens de Omo, qualquer embalagem que tenha aquele tipo de tampa, que seja fácil da criança estar abrindo e fechando. Esse é o objetivo, trabalhar a coordenação motora fina, né? Trabalhar o movimento aqui dos dedos. Então, a criança vai precisar fechar e abrir essas embalagens. E você vai organizar de forma que isso seja uma competição para ver quem consegue abrir mais rápido, e quem consegue fechar mais rápido, estimulando as suas crianças a participar. A próxima dica é: use pratinhos de isopor e palitos para brincar de perfurar pratinhos. Então, aqui nessa atividade, você vai precisar reunir ou então pedir para as famílias aqueles pratinhos de isopor que a gente compra queijo ou outros frios ou até mesmo frutas e verduras no supermercado. Usar aqueles pratinhos de isopor para que a criança pegue o palitinho, pode ser o palitinho de dente mesmo ou o palitinho de churrasco, vai depender do grau de coordenação que a tua criança tem. Essa avaliação é você, professor, que vai precisar estar fazendo. Se você acha que ela já consegue com um palitinho de dente, que é o ideal para que a coordenação motora fina seja mais profundamente trabalhada, você vai estar disponibilizando para ela esses palitinhos. Mas caso você ache que a tua criança ainda precisa de um palito maior, você dá o palito de churrasco para ela, que ela vai ter uma facilidade maior para estar espetando e perfurando todo esse pratinho. E a ideia pode ser simplesmente só perfurar o pratinho, ou então você pode estar fazendo alguns desenhos nesse pratinho para que ela perfure nas linhas. É um trabalho mais direcionado, que trabalha demais a coordenação motora fina e que é bastante estimulante para a criança ela seguir ali um desenho de uma flor, de um sol, né, de um coração, de uma árvore. Eu digo esses desenhos porque é o que eu costumo desenhar, que são os mais fáceis e o que eu sei desenhar, mas e que também é um desenho fácil para a criança perceber onde estão os traços para ela perfurar com os palitinhos. A próxima dica, você pode utilizar dessa dica
em um momento que você esteja trabalhando alimentação, e aqui no caso alimentação saudável, porque a dica é comer uva com palito. Aí você vai poder estar socializando, né, nesse momento da atividade, uvas, mas você vai orientar as crianças que elas podem comer, mas tem que utilizar o palito para espetar as bolinhas de uva. Vai ser bem legal, elas vão adorar ficar espetando as uvas. A coordenação motora fina vai estar muito sendo desenvolvida. E você ainda pode trabalhar alimentação saudável, né? Que é o consumo de frutas com essa atividade. A próxima dica é pintura com cotonete. Pintura com cotonete, professores, é uma excelente forma de você desenvolver a coordenação motora fina das suas crianças, e você pode variar ela de muitas formas. Você pode simplesmente oferecer um cotonete para a criança e pedir para ela fazer pinguinhos em uma folha. Você pode direcionar esses traços em um desenho. Você pode simplesmente oferecer um desenho para ela preencher pintando com o cotonete. Então vai depender bastante da tua criatividade e a forma que você vai estar explorando essa pintura com o cotonete. A outra dica é transporte de água com conta-gota. E aí eu coloquei uma variação na dica 13, uso de seringa. Por que eu coloquei esse uso de seringa? Porque também é uma forma bem interessante de você trabalhar a coordenação motora fina e serve também como transporte de água. E eu coloquei ali que você pode estar usando forminhas de gelo para fazer essa atividade. E por que é legal você usar as forminhas de gelo? Porque você pode colocar água numa linha, né? E pedir para que a criança esteja com a seringa ou com o conta-gotas, fazendo o transporte do lado A para o lado B dessa água, das forminhas de gelo. Eu acho interessante colocar as forminhas de gelo porque elas têm um espaço bem pequeno. Se você colocar uma embalagem grande para a criança, por exemplo, um potinho, ela vai ficar desestimulada, porque dá a impressão que ela não está conseguindo transportar a água, que aquilo não está de fato funcionando com ela. E se você coloca as forminhas de gelo, ela vai ver que ela está conseguindo transportar a água. Isso vai estimular para fazer com que ela cada vez mais fique ali trabalhando a sua coordenação motora fina. A próxima dica, brincando na areia. Na areia, use potinhos e colher e brincar de fazer comidinhas. Essa atividade é muito prática, desenvolve demais a coordenação motora fina e é prazerosa para as crianças, porque todas elas gostam de brincar na areia. E você só vai precisar de um potinho para cada criança e de uma colher para cada criança. Então, se lá na tua escola não tem uma colher para cada criança, peça para as mamães mandarem e que fique na escola como material para uso pedagógico da criança, né? Do filho dessa família que vai estar mandando. E estimule, leve para o parque, faça com que as crianças enchem os potinhos, façam comidinhas, coma as comidinhas que ela fizer para você, incentive bastante para que elas trabalhem bastante a coordenação motora fina lá no parquinho, fazendo comidinhas com essas colheres e os potinhos. A outra dica é passar esmalte. E aqui, pessoal, essa atividade eu já fiz. As meninas principalmente, mas os meninos também gostam. Elas ficam loucas, elas a adoram. Como que eu faço? Eu faço um molde, utilizo a mão deles mesmo em cima do papelão, coloco a mãozinha deles em cima do papelão, aí contorno, né, a mãozinha deles em cima do papelão, recorto, faço o tamanho da unha,
no papelão, e aí eu peço para que eles pintem. Quando eu tenho esmaltes velhos aqui na minha casa, eu levo os meus esmaltes para eles manipular. Mas se vocês não tiverem esmalte, vocês podem pedir para as mães estarem mandando um vidro de esmalte velho delas, que elas não usam mais, ou até que comprem um vidro de esmalte para mandar para a escola. E no caso de vocês não terem vidro de esmalte propriamente dito, o ideal é que fosse vidro de esmalte mesmo, que aí a coordenação motora fina ela vai estar sendo desenvolvida com todo o seu requinte, né, de pintar de fato, colorir as unhas. Mas caso não tenha, você pode também fazer, pedir para que as crianças utilizem o próprio pincel de pintar e utiliza tinta guache se você não tem esmalte. Mas o ideal é que seja mesmo o esmalte. A próxima dica é enfeitar com clipes. Aí você vai precisar de uma caixinha de clipe, de preferência colorido, e figuras, tipo sol, estrela, figuras geométricas, círculos. Você vai pensar em diferentes figuras para que as crianças possam estar enfeitando, colocando o clipezinho nessas figuras. Elas gostam bastante, inclusive elas vivem pegando os meus clipes dentro do meu estojo. Mesmo quando eu não ofereço, elas vão lá e pegam. E gostam também de ficar abrindo e fechando o clipe. É legal que está desenvolvendo a coordenação motora fina e a criança se diverte fazendo isso. Então, clipe é bem legal, pessoal. Utilizem que vocês vão gostar. Massinha de modelar normal ou caseira. Pessoal, massinha de modelar, ela pode ser aquela que as mamães mandam no material, ou se você não tem o suficiente para todas as crianças, se já estão velhas e você ainda não pediu para repor, você pode estar fazendo uma massinha junto com as suas crianças. Tem várias receitas na internet, só você clicar lá como fazer massinha de modelar simples, leva uma receitinha, apresenta essa receita, já aproveita e trabalha o gênero textual receita com as suas crianças e fazem essa massinha coletiva, faz todo mundo participar da massinha e depois cada criança vai brincar com a sua própria massinha que fez. E faça isso com frequência, não faça só de vez em quando, porque massinha de modelar, ela tem um poder para trabalhar a coordenação motora fina incrível. E você pode utilizar essa massinha de várias formas. Você pode incentivar essas crianças a modelar letrinhas do seu nome. Você pode incentivar essas crianças a fazer coisas e estarem picando, entre aspas, com o palito de picolé. O palito de picolé é bastante importante porque ela vai usar força, né, para cortar, para enfiar. Ela vai utilizar de várias formas esse palito de picolé com a massinha. Ofereça, que vai ser bem legal. E crie à vontade e não faça essa atividade só de vez em quando, faça de vez em sempre, né? Eu deixo as minhas crianças brincar com massinha de modelar todos os dias mesmo, né? Elas são crianças bem pequenas e eu entendo que essa atividade é muito contributiva no desenvolvimento da coordenação motora fina delas. Mas no caso que eu estou falando aqui para as crianças pequenas, com idade de 4 anos lá do pré-1, talvez massinha de modelar todos os dias não seja tão atrativa aos olhos das crianças, mas faça pelo menos 2 ou 3 vezes por semana e de formas diferentes. Um dia você faz aquela massinha que eles têm no seu material, um dia vocês confeccionam junto essas massinhas, um dia você deixa eles brincarem à vontade, no outro dia você direciona essa brincadeira. Faça a mesma atividade todo dia de forma diferente, que o resultado com certeza virá. E como o objetivo, nesse caso, é desenvolver a coordenação motora fina, qualquer coisa que você esteja desenvolvendo vai dar certo. A dica 18 eu coloquei porque é uma coisa que os meus alunos adoram. Eu acredito que também lá com as crianças pequenas seja um sucesso, é o slime.
E o slime, na minha sala, as mamães trouxeram, cada criança tem a sua embalagem, tem o nome delas, e elas brincam. Mas se eu não tivesse slime, eu faria slime, porque também, assim como a massinha de modelar, tem muita receita de slime na internet. E é fácil fazer, não vai muita coisa, é cola e os ingredientes são bem tranquilos e não são caros. Dá para facilmente pedir para a coordenadora comprar os ingredientes para vocês fazerem os slime. A outra dica é o passa-cordão. Coloquei aqui em figuras grandes, mas não necessariamente precisam ser figuras. Basta que você pegue lá um pedaço de papel cartão, que ele tem que ser durinho, ou o próprio papelão mesmo, e faça os furinhos e estimule para a criança estar repassando os cordão. Se você não tem cordão na tua escola, peça para que as famílias mandem para vocês cordão. O cordão é baratinho e com certeza elas não vão se recusar a mandar cordão. E use e abuse desse passar cordão. Você vai estar desenvolvendo a coordenação motora fina das suas crianças, vai deixar elas bem felizes e você também vai ficar feliz em contribuir, fazer uma atividade que eles gostam. A outra dica é pendurar coisas no varal. E você pode pendurar muita coisa nesse varal. Eu já fiz um momento de pendurar meias, né? Pedi para todo mundo tirar as meias e pendurar no varal. Varal tem que ter na sala, um varalzinho pequeno tem que ter na sala. Eles penduram os próprios trabalhos todos os dias quando fazemos. Eles penduram fitinhas coloridas no varal. Eles penduram até roupas pequenas no varal. Então, qualquer coisa dá para ser pendurado no varal. É só usar a criatividade e pendurar no varal. O que der vontade, pendurar no varal. A próxima dica, picar papel com a mão ou com a tesoura. Tem criança que adora picar com a tesoura, outros têm uma certa resistência, mas crianças pequenas, com idade pré-escolar, elas precisam ser estimuladas e aprender a usar a tesoura. Então, se a tua criança ainda não gosta, é mais um motivo para você incentivar, estar fazendo essa atividade todos os dias. Ofereça pedacinhos de papel para ela picar, papel cartão no início, aquele fininho que é colorido dos dois lados, que é mais fácil dela picar. Ofereça papéis fáceis de picar e depois você vai oferecendo os mais difíceis. Se você já de cara dá um EVA grosso para ela, ela vai ficar totalmente desestimulada e não vai querer fazer novas tentativas. Então, você precisa oferecer papéis, coisas que você acha que ela vai cortar com facilidade. Veja se a tesoura dela está boa de fio, se não estiver, peça a troca dessa tesoura com a coordenação ou com a família. É importante que a criança também tenha uma tesoura apropriada para cortar e que seja sem ponta para garantir a segurança dessa criança. Mesmo com todo o teu incentivo, com toda a tua insistência no uso da tesoura, ela não querer, estimule para que ela inicie picando com a pontinha dos dedos esses papéis, mas faça com que isso aconteça. Ou ela pica o papel com a tesoura, ou ela pica com as pontinhas dos dedos. Assim que ela vê que é fácil de picar com os dedos, ela vai ter interesse em picar com a tesoura. A próxima dica ali é o uso da tesoura. E esse uso da tesoura, eu coloquei de pequenos pedaços para criança, de papéis, ensina a picar, aproveite para pedir para colar em algum desenho com linhas. Faça diferentes traçados com desenhos que estimulem para a criança recortar. O uso da tesoura, ele pode ser estimulado de diversas formas. Você pode oferecer os pedacinhos de papéis, como eu falei antes. Você pode fazer traçados para que a criança, por exemplo, agora que é Páscoa, né? Leve o coelho até a cenoura. Aí você faz o traçadinho para a criança picar, né? Com a tesoura e para que o coelho chegue lá na cenoura.
Você pode estimular, então, fazendo traçados e desenhos para que a criança, de fato, queira seguir aquele traçado e corte, né? Também você pode variar esses materiais. No momento você dá papel cartão, depois você dá papel craft, depois quando você vê que a criança já está com a coordenação um pouco melhor, você pode dar papel laminado, depois quando você vê que a coordenação já está melhor, você já pode dar papel seda, que papel seda não é tão fácil assim de cortar, por mais que ele é fininho, ele não é tão fácil assim de cortar. E aí você vai percebendo, quando a criança vai avançando, você vai dando coisas mais difíceis para ela cortar. A próxima dica para trabalhar a coordenação motora fina com as suas crianças é fazer bolinhas e colar bolinhas. Essas bolinhas podem ser papel crepom, essas bolinhas podem ser algodão, essas bolinhas podem ser massinhas, bolinhas diferentes para diferentes coisas. Pode ser colar num sol, colar em figuras geométricas. Agora, né, que é Páscoa, colar num ovo de chocolate. A forma que você vai utilizar depois essas bolinhas são N possibilidades. O fato é que para trabalhar a coordenação motora fina, você vai estimular elas a fazer bolinhas. E ensine elas a fazer essas bolinhas, né? Ofereça tesoura para ela picar esses papelzinhos pequenininhos e depois junte as bolinhas para ela. Mostre para ela os formatos das bolinhas pequenininhas. E no início eles fazem uns bolão enorme, normal. Não se assuste, é assim mesmo. Depois você vai estimulando e as bolinhas vão diminuindo até que ficam muito pequenas. Significa que a coordenação motora fina delas já está bem mais avançada, bem mais desenvolvida. Depois, a próxima dica é brincando com esponja. Use 2 bacias pequenas para realizar o transporte de água com esponja. Essa esponja, o ideal mesmo é que seja aquela esponja de banho, que ela é fofinha e ela segura bastante água. Mas, quando você pedir lá para as mães uma esponja, você peça uma esponja de banho ou qualquer outra esponja. A que vir você utiliza. Qualquer uma cumpre com o objetivo da atividade, que é desenvolver a coordenação motora fina da tua criança. Então, você só vai precisar de uma esponja e 2 embalagens pequenininhas. Uma com água e a outra sem, para que a criança coloque a esponja e transporte a água para a outra embalagem. Eles adoram brincar com água e vai estar trabalhando a coordenação motora fina. A próxima dica é colar diferentes materiais, sementes diversas, papéis. Aqui é a colagem propriamente dita. Então, incentivar a criança a estar colando, fazendo colagens em diversas superfícies, em diversos desenhos, colagens em linhas, colagens em tecidos, diversos tipos de colagens, né, que a criança pode estar fazendo. E para isso ela pode estar utilizando sementes, vários tipos de sementes e diferentes tipos de papéis picados também para esse tipo de trabalho. A próxima dica é incentivar a abrir sua banana, descascar sua tangerina. E aqui, nesse momento, nessa dica, você vai utilizar os momentos de alimentação mesmo que você tem com as tuas crianças. Nunca descasque a banana para tua criança. Nunca descasque a tangerina, a polcã para tua criança. Ensine ela a fazer isso, porque ela vai estar aprendendo, tendo autonomia e ainda você vai estar desenvolvendo a coordenação motora fina da tua criança com essa atividade. Então, aproveite esses momentos da alimentação para toda e qualquer situação que você perceba que você pode estar desenvolvendo a coordenação motora fina da tua criança e o faça. Não perca a oportunidade. Nunca faça para elas. Ensine elas a fazer. A próxima dica: pintar com pincel, esponja, cotonete, dedo. Aqui é a pintura propriamente dita. E eu sugiro para vocês
aqui, além das atividades que vocês já costumam fazer em papel de folha sulfite, utilizem papel craft. Façam um tamanho maior, tipo o tamanho da mesa da criança de vocês. Recortem o tamanho do papel craft, do tamanho da mesa da criança de vocês, e ofereçam para essa criança tinta e pincel. No outro dia, tinta e esponja. No outro dia, tinta e cotonete. No outro dia, só tinta e digam que ela tem que utilizar o dedo. Ela vai criar as suas próprias obras de arte e, com consequência, ainda desenvolver a coordenação motora fina, fazendo essas atividades. Aqui, na próxima dica, faça pequenos quadradinhos de esponja e cole em um palito de picolé. Use em pinturas diversas. Nesse caso, você vai precisar confeccionar. Você vai pegar uma esponja de louça, fazer os cubinhos, os quadradinhos pequenininhos. Uma esponja dá vários pincéis, né? Porque você vai cortar quadradinhos pequenininhos, fazer uma aberturazinha no meio, colar no meio desse quadradinho um palito de picolé e vai utilizar essa esponja palito como um pincel de pintura. E aí você pode utilizar essa esponjinha quadradinha em diversos tipos de pintura. Você pode pedir para ela criar, né, pintando. Você pode dar um desenho para ela colorir com esse pincel de esponjinha. Você pode pedir para ela traçar linhas com esse pincel de esponjinha. Você explora de diversas maneiras e também deixa que a própria criança explore essa esponjinha que você confeccionou para ela. Inclusive lá no papel craft em cima da mesa, é uma dica legal usar esse pincel esponjinha que você faz com a esponjinha e o palito de picolé. A próxima dica, também para desenvolver a coordenação motora fina das nossas crianças, agora, entrando em clima de Páscoa, né? Alimentar o coelho. Para isso, você vai utilizar uma cenoura mesmo, de verdade. Vai fazer filetinhos dessa cenoura, vai mostrar para a criança, vai falar sobre a cenoura, que é um alimento que o coelho consome, que o coelho é um símbolo da Páscoa, mas toda aquela introdução para falar da Páscoa, para falar do símbolo da Páscoa, para falar do alimento que o coelho consome, né? Mostra a cenoura para as crianças. Se for possível, traz um coelho de verdade para essa vivência. É legal, eu já levei, não com essas crianças de maternal ainda. Eu não sei se eu vou conseguir, porque nesse momento eu não conheço ninguém que tem um coelho. Mas quando eu tive um berçário 2, uns 3 anos atrás, antes da pandemia, eu levei um coelho, gente, foi uma loucura. Eles endoideceram, gostaram demais da vivência. E nesse caso aqui, você vai estar trabalhando Páscoa, o símbolo da Páscoa, e o objetivo central aqui é a coordenação motora fina, porque você vai apresentar a cenoura para a criança, vai fazer filetinhos, ela vendo você fazer esses filetinhos com a cenoura. Depois você vai apresentar para ela faquinhas. E essas faquinhas podem ser aquelas faquinhas que você compra em lojinhas, que são as faquinhas mesmo para brincar com massinha de modelar. Ou se você não tiver essa faquinha, você pode também utilizar o próprio palito para a criança estar brincando de picar essa cenourinha e alimentar o coelho. Se você conseguir o coelho de verdade, tudo bem. Se você não conseguir um coelho de verdade, faça uma caixinha, faça uma boca lá nessa caixinha, coloque a foto de um coelho lá, faça umas orelhinhas, monte o seu coelhinho na caixa para que eles alimentem esse coelhinho com as cenouras que eles vão picar, e nesse momento é que eles vão estar desenvolvendo a coordenação motora fina, quando você oferece o filete para eles, e eles vão brincar de picar essa cenourinha. Se você perceber que eles estão com dificuldade para picar essa cenourinha, incentive para que eles
piquem usando os seus dedinhos mesmo, mas que piquem essa cenourinha para dar os pedacinhos pro coelhinho. A próxima dica é também em clima de Páscoa. Caça os ovos de Páscoa. Distribua vários ovos. E esses ovos você pode confeccionar, mas como aqui eu estou direcionando essa fala para as crianças pequenas, elas já têm 4 anos, já são grandinhas, essas próprias crianças podem ser estimuladas por você a fazer esses ovos que você vai estar utilizando nessa vivência. Então, como é que vocês vão fazer esses ovos? Das mais variadas formas. Você pode usar jornal, você pode usar papel crepom, você pode usar papel seda, você pode usar revista. A forma que você vai confeccionar é de acordo com a tua criatividade e com o material disponível que você tem lá na tua escola. Mas enganje as tuas crianças nesse confeccionar ovos. E aí explique para eles que vocês vão fazer uma caça aos ovos de Páscoa. Você vai pegar esses ovos que vocês confeccionaram juntos lá. Eles vão estar trabalhando a coordenação motora fina porque vão estar amassando para conseguir fazer esses ovos. E depois também eles vão estar trabalhando a coordenação motora fina porque eles vão precisar fazer a colheita desses ovos lá no lugar que você vai esconder. Eu sugiro que você use o pátio, mas se no dia que você for fazer essa atividade estiver chovendo, você vai precisar pensar num outro ambiente para você esconder esses ovos. Quanto mais ovos vocês confeccionarem, mais ovos vocês vão ter para você esconder e fazerem essa caça aos ovos. Eu coloquei aqui em observação que dá para fazer uma competição. Quem consegue recolher mais ovos, sempre que possível, estimule a competição saudável. Quem consegue terminar antes vai ajudar o coleguinha ou vai ajudar a professora. Por que eu coloquei em observação a competição aqui, pessoal? Porque é importante que qualquer competição que nós estejamos realizando com as nossas crianças, nós incentivemos essas competições, mas de forma positiva para a criança, para que ela não veja essa competição como uma forma negativa, que ela vai perder. Incentive premiando com coisas simples, do tipo, depois, quem conseguir primeiro vai ajudar o coleguinha, ou vai ajudar a professora. No começo, quando a criança ainda é pequena e bem pequena, talvez perder signifique uma coisa muito ruim para ela. E ela precisa, inclusive, ser trabalhada nesse sentido. Mas agora, nesse momento da competição, use frases que façam com que, se ela perder, tá tudo bem, não tem problema. Mas que o objetivo seja ela ganhar. Ganhar para conseguir fazer tal coisa. Ajudar a coleguinha, ajudar a professora, ganhar um pirulito, ganhar um ovo de Páscoa, ganhar um chocolate, alguma coisa nesse sentido. Com relação às dicas, são essas, mas eu tenho o planejamento que eu fiz especialmente para as crianças pequenas e com o objetivo centrado em trabalhar a coordenação motora fina. Eu coloquei aqui as dicas do meu planejamento semanal, coloquei o link para aquelas vivências que são planejadas para serem desenvolvidas todos os dias, mas eu não vou estar falando porque eu já falei num outro momento, numa outra live sobre isso. Vou estar falando somente das atividades, das vivências diferenciadas para cada dia da semana e de uma forma bem rapidinha para não ficar muito extensa essa live aqui, tá bom? Então, na segunda-feira, apresentar para as crianças a música da Dona Aranha. Aí eu coloquei o link ali para vocês poderem estar acessando. Cantar repetidas vezes, fazendo os movimentos com os dedos. Como o objetivo central desse planejamento aqui é trabalhar a coordenação motora fina das crianças, quanto mais movimento a Dona Aranha fazer nessa aula, melhor. Então, utilize essa música para fazer com que eles trabalhem muito, muito, muito esses dedinhos. Gesticulem ao máximo, faça com que eles
queiram de fato estar ali mexendo os dedinhos e cantando com a Dona Aranha subindo pela parede. Apresentar a música no cartaz também, eu sugiro que vocês façam a leitura da música para as crianças, você professor, faça a leitura da música para as crianças, e no segundo momento, incentive para que elas leiam, né, cantando essa musiquinha na folha que você vai estar apresentando para elas lá, esse cartazinho com a letra da música da Dona Aranha. E voltem a fazer os gestos, porque queremos trabalhar a coordenação motora fina dessas crianças. E depois vocês vão sugerir que eles enfeitem a letra A da Dona Aranha, picando papel cartão e deixando a letra A bem linda. Aí eu coloquei uma letra A vazada, bem grandona lá, e vocês vão oferecer papéis coloridos, incentivando para que elas piquem pedacinhos de papéis e depois colhem em cima da letrinha A da Dona Aranha. Aí eu coloquei os campos de experiência para vocês estarem colocando no RCO de vocês. Traços, sons, cores e formas, corpo, gesto e movimento. Coloquei aqui os objetivos de aprendizagem, que eu não vou estar lendo para não se prolongar muito aqui nessa live, mas está tudo organizadinho aqui. É só vocês copiar e colar no RCO de vocês. Coloquei os conteúdos que também vocês vão estar desenvolvendo nas crianças e registrando no RCO. Diferentes portadores de texto, cartaz com a música Dona Aranha, leitura intuitiva, canto e coordenação motora fina, uso da tesoura. Esses são os conteúdos que você vai estar registrando no RCO para a segunda-feira. Para a terça-feira, você vai estar trabalhando a musiquinha, canta novamente a musiquinha, só que hoje de uma forma diferente. Você vai usar jornal para amassar. Explique para as crianças que eles irão fazer bolinhas de jornal enquanto cantam a música. Estender folhas de jornal na mesa e ir cantando e amassando ao som da música. Então, você vai colocar a música, vai explicar antes para as crianças o objetivo do jornal na mesa. Você vai dizer que você quer que elas façam bolinhas. E aí, no ritmo da música, em vez de você fazer os gestos com as mãos, você vai incentivar para que as crianças amassem o jornal utilizando as duas mãos, fazendo bolinhas de jornal sobre a mesa durante a música, se utilizando do ritmo da música da Dona Aranha. E é importante que você também coloque jornal na tua mesa e vá fazendo junto com eles, porque aí eles vão ter você como imagem positiva de uma forma de ver como que faz a atividade e vão estar te copiando e fazendo as bolinhas e, como consequência, trabalhando a coordenação motora fina nesse momento. Depois, fazer uma aranha com as bolinhas amassadas e palito de picolé. Use um papelão como base para colar uma bola maior, o corpo da aranha, e uma bola menor, a cabeça da aranha. E a cada perninha, você usa 2 palitos cortados ao meio para fazer o efeito de perna da aranha. Então, para essa parte da atividade, vocês vão fazer uma aranha propriamente dito. Cada criança vai fazer a sua. Ou se você achar que a tua turma não vai dar conta dessa atividade, porque tem turma que dá conta, porque eu já fiz essa atividade e tem turma que dá conta de fazer. Mas se você achar que a tua turma não vai dar conta de fazer essa atividade, cada um a sua aranha, faça coletivamente umas, 2 ou 3, 4 aranhas. Para isso você vai precisar do quê? Uma base de papelão para colar essas bolinhas que vocês fizeram durante a música, né? Uma das bolas vai ter que ser maior, vai ser o corpinho da Dona Aranha. E a bolinha menor vocês vão amassar mais, vai pedir para as crianças amassar mais forte, para fazer a cabecinha da aranha. Vocês vão colar na base de papelão. Depois vão pegar o palito de picolé, dividir ao meio, para fazer o efeito perninha da aranha, né? Cola uma junto do corpinho e a outra virando para fazer o efeito perninha da aranha. Vai ser uma atividade
nossa, muito legal, porque você vai estar trabalhando a música e, nesse caso, a coordenação em 2 momentos, coordenação motora fina quando você faz bolinhas e depois quando você está colando esses objetos ali, as bolinhas e as perninhas da aranha. Caso você resolva fazer da forma coletiva ali, você entenda que as suas crianças não conseguem fazer sozinho, mesmo assim, nesse momento, você só seja a pessoa que está instruindo. Não faça a colagem, deixe que elas colhem, um a um. Você vai colar a primeira perninha, agora você vai colar a outra perninha, né? Você cola a cabecinha e assim você vai. Organiza para que eles façam. Não faça para elas, porque o objetivo é trabalhar a coordenação motora fina delas. Continuando, os campos de experiência que eu coloquei aqui é o eu, outro e o nós, corpo, gesto e movimento. Também descrevi os objetivos de aprendizagem, coloquei os códigos alfanuméricos, tudo bonitinho, porque vocês vão precisar para colocar no RCO de vocês. E coloquei os conteúdos, que também você vai precisar para registrar no teu RCO e que você vai estar desenvolvendo na tua criança. Musicalização, expressão corporal, coordenação motora fina, amassando jornal. Isso é a aula da terça-feira. Na quarta-feira, você vai estar trabalhando ainda com a aranha, só que agora no sentido mais numérico da questão. Conte as patas da aranha, trabalhar oralmente a diferença entre a quantidade de patas e pares de pata da aranha. E nesse momento é importante que você apresente a aranha que tem lá no arquivo que eu fiz para vocês. Eu coloquei os números e correspondente aos pares, coloquei em cima 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, porque a aranha tem 4 patinhas. Porém, essas patinhas, elas se apresentam aos pares. Então, a aranha, ela tem 4 pares de patas. E é uma característica dos aracnídeos, né? Ter 4 pares de patas. Lógico que você não vai usar esse termo com a criança, que é uma característica dos aracnídeos, mas você vai dizer que as aranhas, todas elas têm 4 pares de pata, né? Que se for contar cada patinha, são 8 patinhas que correspondem a 4 pares de pata. Ela não sabe, mas você vai estar trabalhando com ela as características dos aracnídeos, né? Uma das características dos aracnídeos. E ela nem precisa saber. O importante é que ela vai estar sendo direcionada a perceber essa diferença da quantidade de patas para a quantidade de pares de pata. É isso que você vai focar bastante, a quantidade de patas e a quantidade de pares de pata, que eu coloquei lá, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, que são os pares das patas da aranha. E esse trabalho você vai fazer apresentando o arquivo que eu fiz lá para vocês e de forma oral, conversando com a criança. Depois, você vai sugerir que elas enfeitem as patas da aranha com bolinhas de papel crepom, oferecer papel crepom, tesoura e instruir para que piquem pequenos pedaços de papel para fazer as bolinhas, colar nas patas da aranha e pintar o corpinho com lápis de cor ou canetinha. E por que eu coloquei aqui lápis de cor ou canetinha? Porque como são crianças pequenas e nós queremos desenvolver a coordenação motora fina dessa criança, quanto mais ela precise de direção, é melhor. E no caso do rostinho da aranha, é um espaço pequeno, né? Então dá muito bem para pintar com lápis de cor ou canetinha. E quando ela está picando o papel, também a coordenação motora fina está sendo desenvolvida. Quando ela faz as bolinhas,
também a coordenação motora fina está sendo desenvolvida. Então, é uma atividade toda direcionada para desenvolver a coordenação motora fina, e no caso você vai estar trabalhando as características do aracnídeo. Na quinta-feira, você vai ainda se utilizar do tema aranha, mas agora você vai trabalhar a contagem de números. Você vai apresentar a música, contagem até 10. Eu coloquei aqui no planejamento o link de acesso a essa musiquinha. E essa musiquinha, ela apresenta os números até 10 dentro do contexto onde a criança está inserida. É uma musiquinha bem legal, reflexiva, que você pode estar explorando oralmente essa musiquinha com as crianças, trazendo os números lá da musiquinha para o cotidiano da criança. Vai ser bem interessante o momento da musicalização. E depois você vai usar essa questão dos números para trabalhar a coordenação motora fina no trabalhinho impresso que eu organizei lá na pasta para vocês, que diz assim: complete a teia de aranha ligando os números. Aí tem uma aranha e a última teia as crianças vão precisar ligar os números. Começa lá no 0, vai pro 1, pro 2, pro 3, até o 10. Por isso que eu coloquei a musiquinha antes, contagem dos números até 10, para que estimulasse a criança a entender e perceber os números até 10, para que no momento de ver esses números lá no trabalhinho da aranha, ela já lembre e faça essa análise dos números no seu contexto, colocados ali no trabalho da aranha. Aí ela vai ser estimulada por você a seguir do 0 até o 10 para fazer a teia da aranha, e nesse momento ela vai estar desenvolvendo a sua coordenação motora fina. E num segundo momento, você ainda vai pedir para que ela cole pedacinhos de palito na teia toda e bolinhas de EVA nos olhos. Os olhos você só dá 2 bolinhas para ela, para que ela cole bem no olhinho mesmo, que ela faça os olhinhos da aranha com as bolinhas de EVA. E os pedacinhos de palito de picolé, você pode estimular para que a criança mesmo pique os pedacinhos. Se você perceber que a criança está com dificuldade, você ajuda, mas estimule para que ela mesmo pique os pedacinhos de palito para colar nas perninhas da Dona Aranha. Os campos de experiências que eu coloquei aqui para vocês registrarem no RCO de vocês é o espaço, tempo, quantidade de relações e transformações, corpo, gesto e movimento. Aí também coloquei os objetivos de aprendizagem e os referidos códigos alfanuméricos de cada objetivo de aprendizagem, tudo certinho, só vocês copiar e colar no RCO de vocês. Coloquei os conteúdos, contagem musical até 10, percebendo os números ao seu entorno, coordenação motora fina, colagem, que são os conteúdos que você vai estar registrando no teu RCO e que fazem sentido para os teus objetivos de aprendizagem com as tuas crianças. Na sexta-feira, eu planejei conversar com as crianças sobre a Páscoa. A Páscoa se aproxima e é uma data legal para trabalhar qualquer faixa etária na educação infantil. Aí eu coloquei falar do coelho como um dos símbolos da Páscoa, apresentar a música Acorda Coelho, cantar as gesticulares, explorando ao máximo os movimentos com as mãos. Essa música que eu coloquei aqui, Acorda Coelho, ela apresenta bastante gestos, com o corpo todo, na verdade. Mas eu quero que vocês foquem na hora de apresentar essa música lá para as crianças,
foquem nos movimentos com as mãos, porque nós queremos desenvolver a coordenação motora fina. Então, foquem a música, os movimentos nas mãos, nos dedos. Façam o máximo de gestos possíveis com os dedos, com as mãos. Explorem muito bem essa música do coelhinho lá, cantando com as crianças de vocês. Depois que você apresentou essa música para as crianças, falando do símbolo da Páscoa, eles vão fazer um quebra-cabeça do coelho. Pinte bem lindo e depois recorte para brincar. Esse arquivo também do quebra-cabeça do coelho está lá na pasta que vocês terão acesso. É só vocês baixar e imprimir para as crianças pintar e recortar para brincar. Também vai estar desenvolvendo a coordenação motora fina nesse momento, porque ela vai ter que pintar, depois ela vai ter que recortar. Se você perceber que a tua criança ainda não consegue, ajude para que fique as pecinhas certinhas para ela poder depois brincar de fato com esse quebra-cabeça. É um quebra-cabeça com as linhas retas, então acredito que elas não vão ter dificuldade, mas em todo caso, se você perceber a dificuldade, vai ter que ajudar, né, professor? Acredito que pelo fato de serem linhas retas, talvez sejam poucos que você vai precisar estar ajudando. Os campos de experiência que eu coloquei aqui para essa atividade de sexta-feira escuta, fala, pensamento e imaginação, corpo, gesto e movimento. Coloquei também os códigos alfanuméricos e os seus referidos objetivos de aprendizagem para cada um dos campos de experiência e os conteúdos para você registrar no teu RCO. Linguagem oral, coelho como símbolo da Páscoa, coordenação motora fina, pintar e recortar. Como vocês viram, são atividades fáceis de serem feitas, as que eu coloquei, tantas que eu coloquei no planejamento da semana para as crianças pequenas, mas também dá para fazer com outras crianças de 4, de 3, de 5, desde que você perceba que a tua criança tem essa dificuldade e está precisando ser desenvolvida a sua coordenação motora fina. Lógico que os registros para o RCO, nesse caso específico do planejamento aqui, só servem para as crianças pequenas, porque o EI 03 é para crianças pequenas, então só vai servir para o registro dos professores que têm crianças com idade pré-escolar, né? Ou pré-1 ou pré-2. Esse planejamento serve como registro no RCO, tanto os conteúdos como os códigos alfanuméricos e seus respectivos objetivos de aprendizagem. Mas as dicas de atividades que eu dei lá para desenvolver a coordenação motora fina serve para qualquer faixa etária. Você pode estar enquadrando elas em qualquer grupo que você esteja precisando trabalhar. Aí o que você vai fazer? Pensar na atividade, pegar lá o teu PTD, né? Que eu penso que o teu PTD já está feito de acordo com a BNCC, que você já usou o teu referencial curricular para montar esse teu PTD, e aí só tira de lá os campos de experiência que você vai desenvolver com as suas crianças e pensando na faixa etária em que ela se encontra, você vai colocar os objetivos de aprendizagem e registrar os conteúdos para a faixa etária que você trabalha. E eu espero ter ajudado, que eu possa contribuir, que seja atividades possíveis de vocês colocarem em prática lá no chão de escola. Eu digo para vocês que eu já desenvolvi todas essas atividades em algum momento da minha vida com as minhas crianças, por isso eu sei que dá certo, muito certo. E façam que eu garanto, as suas crianças vão desenvolver a coordenação motora fina. E insista, não faça só uma vez, repita, crie, faça diferente, a mesma atividade de uma forma diferente.
É o que eu digo, as nossas atividades na educação infantil, eu falo isso sempre, elas são sempre as mesmas, porém, elas são sempre diferentes, porque você nunca faz da mesma forma, né? Você vai trabalhar sempre a coordenação motora fina, mas você procura colocar motivos diferentes, utilizar recursos diferentes para desenvolver a coordenação motora fina nas suas crianças. Estou falando da coordenação motora fina porque é o tema da live de hoje, mas pode ser qualquer outra coisa que você tenha a pretensão de desenvolver nas tuas crianças e garantir os direitos de aprendizagem dessas crianças. O que eu compartilho aqui com vocês são vivências do meu chão de escola, são coisas que eu já fiz em algum momento da minha vida, que eu estou fazendo agora. Então, são práticas que de fato dão certo, porque são coisas que eu já fiz, eu sei que dá certo. Me acompanhem nas minhas redes sociais para vocês poderem ver os meus conteúdos que eu tenho planejado, vivências para pré 1, para pré 2, maternal 1, maternal 2, berçário também, tenho feito algumas coisinhas. Então me acompanhem e me indiquem para as colegas professoras de educação infantil que vocês conhecem, tá bom? E lembrando, quem ainda não preencheu o questionário, lá, vai no link da minha bio, tem um questionário de interesse. Se você tem interesse em ter 200 aulas prontas para os 200 dias letivos do ano, tudo organizadinho, com os arquivos, com as músicas, com os links, tudo certinho, organizadinho, entra lá no questionário e responde para demonstrar que você tem interesse num projeto como esse. Um beijo e nos vemos no próximo sábado e por aí nas minhas redes sociais. Me acompanhem. Beijo!